Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui criaremos agora o formulário de login, onde o usuário irá inserir suas credenciais cadastradas, neste formulário, cadastradas lá no formulário de cadastro, onde nós temos o login e a senha, e aí ele entrará, em algum sistema, no site, tá bom? Então vamos lá? Ao inserir os nossos dados, as informações inseridas serão verificadas com as informações armazenadas no banco de dados. Caso os dados estejam certos, o usuário será redirecionado e terá acesso ao sistema. Caso os dados não confiram, as mensagens de erro serão retornadas para ele. Aqui, pessoal, vamos criar o nosso arquivo dentro da nossa pasta projeto final, com o nome de login.php. Após inserir o nosso código, o resultado será igual da imagem a seguir. Então vamos lá inserir o nosso código. Então vamos criar o nosso novo arquivo. Já vamos salvá-lo na pasta projeto final. Vai ser login e PHP. Vamos salvar e vamos começar a alimentá-lo. Então, a primeira parte, tá? Nós vamos inicializar a sessão, tá? Então, session start. Depois, nós vamos entrar com a verificação do usuário. Então, aqui, pessoal, nós estamos verificando se o usuário já está logado e, em caso de afirmativo, ele será redirecionado para a página de boas-vindas. Legal? Então, esse seria aqui essa nossa página, esse nosso pedaço do código de verificação. Depois, vamos incluir o nosso arquivo de configuração. O que é o arquivo de configuração? O arquivo de configuração é o config.php, o que chama o nosso banco de dados. Depois, nós vamos vir com o código que define as variáveis de inicialização. Agora, aonde irá processar os dados do formulário quando o formulário é enviado. O próximo passo, nós vamos verificar se o nome do usuário tiver vazio, se ele tiver vazio, vamos aqui, essa é a programação que verifica, se tiver vazio. Se ele tiver vazio, irá pôr uma mensagem para inserir o nome do usuário. Agora vamos verificar se a senha está vazia. A outra linguagem nossa, olha lá, ele verifica se a senha está vazia. Tá? Então, por favor, inserir a senha. Olha lá, se o que foi impostado tiver vazio, ele vai pedir para estar inserindo esta senha. Agora ele vai validar, depois que tiver tudo ok, ele valida os dados.
Então aqui vai vir para vocês, ó, a validação dos dados. Ele começa dentro dessa validação, nós vamos ter algumas etapas, né? Então essa etapa ele vai preparar as declarações que foram selecionadas, essas declarações, né, que seria o usuário, a senha. Ele vai continuar verificando também os parâmetros. Os parâmetros seriam as condições, né? Se esse usuário for encontrado, tá vinculando as variáveis da instrução preparadas com os parâmetros. Então, agora vamos definir os parâmetros. Segue a definição, depois ele começa a executar, né, toda essa preparação aqui dos dados, né, porque aí ele achou e aí ele vai, né, executar essa declaração e com isso ele vai verificar, né, se o nome do usuário existe, né? E aí, se ele existir, ele vai começar uma sessão. Então, olha lá, ele verifica. Então aqui, ó, esse é o código para verificar. E aí ele vai dar o início da sessão, tá? E aí ele também vai armazenar os dados aí dos nossos campos que a gente está chamando aqui de variáveis. Tá? E aí, pessoal, ele vai redirecionar, né, para o nosso site ou para a tela de boas-vindas. Tá? Então, ó, a senha está correta, né? E aí, ó, se tiver tudo correto, ele armazena os dados. Para quê? Ele vai redirecionar para a tela, né, para o site. Aqui nós vamos chamar, que nós vamos criar na próxima etapa, o helcome, ou seja, bem-vindos em PHP, mas poderia ser o meu index.html. Agora, se a senha não tiver válida, nós vamos tratar esse erro, né? Não seria um erro, ele vai falar, dentro do PHP é erro, né? Mas a gente trata ele como um usuário inválido, né? Então, o usuário não existe e depois disso nós fechamos a nossa. Então aqui, ó, depois, caso ele não localize, nós temos o else. Caso não localize, ele vai fazer outra coisa. Então lá ele vai armazenar os dados, tá? Perdão. Olha lá, aqui a nossa senha que não é válida, né? Aí vamos fechar todas as nossas chaves, bonitinho. Aí aqui vai pôr que o usuário não existe, né? Ou seja, usuário inválido. E aí ele fecha toda essa conexão, né? E aí a gente vem fechando, olha lá, tá? Fechando a declaração, fechando a conexão. Do que nós não localizamos. Agora, pessoal, nós vamos inserir aqui o nosso formulário. Nós só preparamos, né? Nós fizemos aí o back-end dele. Agora nós vamos inserir, né, em Bootstrap,
né? Então, o que seria o Bootstrap mesmo? O Bootstrap é um framework web com código-fonte aberto para o desenvolvimento de componentes e interfaces, né, de front-end para sites e aplicações web usando HTML, CSS e JavaScript, baseado em modelo de design para tipografia, melhorando a experiência do usuário em um site amigável e responsivo. Tá? Então, agora aqui, pessoal, nós vamos inserir o nosso HTML, né? Lembrando que a gente está tratando ele dentro do PHP. Olha lá, começamos, tá? Aqui está a nossa referência em Bootstrap, onde a gente busca ele para dar o formato para o nosso formulário. Agora nós começamos o corpo dele. E com isso, pessoal, nós vamos ter o nosso formulário pronto. Vocês podem ir pausando a tela e copiando o código. Tá? Nós estamos fazendo uma apresentação, né? A gente não vai explicar linha por linha, né? Aqui é um apanhado geral de tudo que vocês viram no curso. Tá? E estamos aí incrementando um pouquinho com o HTML. Então vem aqui o div. Agora a gente começa a montar o nosso formulário. Tá? Nós começamos aqui no form. Vai aparecer um PHP também para tratar os erros aqui dentro. Então a seção do form. E aí nós começamos a construir esse nosso formulário. Então nós inserimos o nosso restante do formulário. Tá? E aqui nós temos o nosso login.php. Vamos salvá-lo. Para fazermos o teste, né, pessoal, nós vamos lá no nosso site, no nosso navegador. Agora, pessoal, vamos abrir aí o nosso navegador. E vamos digitar localhost barra projeto final e o login.php. Com isso, irá aparecer o nosso formulário de login. Se clicarmos, né, e encontrar o usuário e a senha, irá aparecer a tela de boas-vindas, né, que faremos na próxima unidade. Então, pessoal, na aula de hoje, vimos a tela de login. Voltem o vídeo quantas vezes forem necessários. Pause e insiram os códigos para testarem o projeto. Tá? Estamos juntos e até a próxima.